Prepare-se para uma revelação cósmica extraordinária. A NASA acaba de abrir a cápsula que guarda a maior amostra de asteroide já coletada em uma missão espacial. Extraída do misterioso asteroide Bennu, considerado uma espécie de cápsula do tempo cósmica, esta amostra traz consigo segredos fascinantes do início do Sistema Solar. Em um emocionante acontecimento em 26 de setembro de 2023, cientistas da NASA, direto do Centro Espacial Johnson, desvendaram um recipiente que retornou à Terra apenas 2 dias antes. Ao revelar o conteúdo, foram surpreendidos por uma descoberta inesperada, uma camada de poeira escura e detritos no convés de aviônicos. E tem mais, a amostra, que deveria pesar o mesmo de quando foi coletada em Bennu, apresentou um aumento de 100 gramas, desafiando todas as expectativas. Mas como isso aconteceu? De onde veio essa poeira intrigante no convés da amostra? E, o mais crucial, o que os cientistas esperam desvendar ao analisar essa gigantesca amostra de asteroide? Preparamos uma viagem fascinante pelo cosmos e pelas surpreendentes descobertas que estão prestes a ser reveladas. Fique conosco para explorar os mistérios do universo. Quando a missão Osiris-Rex foi lançada em 8 de setembro de 2016, ela tinha 3 metas principais. A primeira visava a coleta de amostras, com o objetivo de obter material inalterado da superfície do asteroide. Essas amostras forneceriam dados cruciais para os cientistas estudarem e compreenderem a composição dos asteroides primitivos. O segundo objetivo consistia na caracterização dos asteroides. Os astrônomos tinham um interesse em entender a geologia de Bennu, e a missão foi encarregada de mapear a superfície do asteroide, revelar sua composição e avaliar seu potencial como recurso para futuras explorações espaciais. Por fim, o terceiro objetivo primordial era a avaliação dos perigos de impacto na Terra. Como mencionado anteriormente, Bennu é classificado como um asteroide potencialmente perigoso. Em 25 de setembro de 2135, está previsto que Bennu fará um sobrevoo próximo à Terra. A gravidade terrestre ajustará a trajetória de Bennu, tornando desafiador calcular sua rota futura. Isso se deve não apenas à influência da gravidade, mas também a forças não gravitacionais, como o efeito Yarkovsky. O efeito Yarkovsky, proveniente da interação da luz solar com um asteroide em rotação, é complicado de modelar. O aquecimento e resfriamento desigual do asteroide ao longo de sua rotação resulta em um pequeno impulso que pode alterar sua direção ao longo do tempo. Dada a incerteza sobre como o efeito Yarkovsky influenciará a órbita de Bennu, os cientistas têm um conhecimento limitado sobre sua posição quando se aproximar da Terra em 2135. Portanto, é necessário considerar diversas trajetórias possíveis, dependendo da intensidade com que o efeito Yarkovsky afeta Bennu. Algumas dessas trajetórias podem coincidir com regiões do espaço chamadas buracos de fechadura gravitacionais. Se Bennu passar por um desses buracos, a gravidade terrestre poderá direcionar sua trajetória de maneira a causar um impacto em uma órbita subsequente no final do século 22. Embora as probabilidades disso ocorrer sejam baixas, os cientistas estão empenhados em obter o máximo de informações possível sobre essa possibilidade. A jornada em direção a Bennu se estendeu por 2 anos e 4 meses, culminando em 3 de dezembro de 2018, quando a Osiris-Rex alcançou seu destino após percorrer aproximadamente 1,4 bilhão de milhas ou 2,2 bilhões de quilômetros. Ao entrar em órbita ao redor do asteroide, a espaçonave iniciou uma série de pesquisas e atividades de mapeamento para identificar o local ideal para a coleta da amostra. O ponto alto da missão Osiris-Rex foi o evento de coleta de amostras, realizado em 20 de outubro de 2020. Utilizando seu mecanismo de aquisição de amostras Touch and Go, conhecido como TAGSON, a espaçonave brevemente tocou a superfície para coletar a amostra. O TAGSON é um braço robótico conectado ao corpo principal da nave espacial, responsável por coletar uma amostra do asteroide e depositá-la no veículo de retorno à Terra. Dado o pequeno diâmetro de Bennu, que tem apenas meio quilômetro, o braço teve que realizar a coleta em condições de gravidade quase zero. A Osiris-Rex teve apenas uma chance, sem margem para erros. No momento do contato com Bennu, especificamente em uma área chamada Nightingale, uma explosão de gás nitrogênio foi empregada para agitar e elevar o material da superfície para a câmara de coleta da amostra.
Embora o requisito mínimo de tamanho da amostra fosse de 60 gramas, a OSIRIS-REx surpreendeu ao coletar 300 gramas durante os breves 9 segundos de contato com Bennu, superando em 5 vezes a previsão da NASA. A OSIRIS-REx deixou Bennu em 10 de maio de 2021, iniciando sua jornada de volta à Terra. Após quase 2 anos e meio, em 24 de setembro de 2023, a espaçonave chegou às proximidades da Terra e liberou a cápsula contendo a amostra do asteroide. A cápsula penetrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 12 km por segundo, acionando um paraquedas para retardar sua descida. Aterrissou com segurança no campo de testes e treinamento de Utah, onde foi recuperada pela equipe da NASA. Alguns dias depois, cientistas do Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, abriram a tampa do recipiente de retorno de amostra da missão OSIRIS-REx, deparando-se com uma visão que os surpreendeu e emocionou. Ao abrir a cápsula de amostra da missão OSIRIS-REx, os cientistas depararam-se inicialmente com uma camada de poeira escura e partículas do tamanho de areia nos avionicos do recipiente. Essa poeira não apenas cobria o interior do recipiente, mas também se estendia para o exterior, incluindo convés de avionicos onde os componentes eletrônicos estavam alojados. A questão central é: como isso ocorreu? Segundo a NASA, ao pousar em Bennu, a OSIRIS-REx provavelmente gerou uma onda de choque durante o breve contato, propagando-se pela superfície do asteroide e resultando na expulsão de materiais para o espaço. Parte desse material ficou para trás enquanto a espaçonave se afastava de Bennu, aderindo às superfícies externas da nave. Além disso, uma porção ingressou no recipiente da amostra através da aba aberta, misturando-se ao material coletado pelo Tagson. A massa combinada da amostra, incluindo poeira e detritos, totaliza aproximadamente 400 gramas, superando os requisitos científicos. Apesar do escape de material devido a uma aba emperrada, a amostra permanece em excelente estado, com mínima exposição a altas temperaturas ou contaminação durante a viagem de retorno. No entanto, a presença de poeira e detritos no convés de avionicos apresenta um desafio único, exigindo manuseio cuidadoso e limpeza por parte dos cientistas, que utilizam ferramentas especializadas e técnicas. O objetivo é remover a poeira e os detritos sem causar danos aos componentes eletrônicos ou perder algum material. Cada fragmento de poeira e detritos deve ser documentado e catalogado meticulosamente como parte integrante do inventário amostral. Essa missão de retorno de amostra é considerada um marco histórico. Mas por que as agências espaciais investem bilhões de dólares em visitas a rochas espaciais que têm apenas meio quilômetro de largura? A resposta reside no fato de que os asteroides são verdadeiras cápsulas do tempo, formados nos primórdios do Sistema Solar, preservando um registro não encontrado na Terra. Os asteroides, constituídos pelos mesmos materiais dos planetas, não foram alterados por processos geológicos, o que os torna portadores de informações valiosas sobre os estágios iniciais do Sistema Solar. A presença de moléculas orgânicas, como aminoácidos, em asteroides como Ryugu sugere a possibilidade de que os ingredientes para a vida estivessem presentes desde os estágios iniciais do Sistema Solar. A próxima fase da missão, agora chamada de OSIRIS-APEX, se concentrará no estudo do asteroide Apophis. Este asteroide próximo à Terra, com 340 metros de diâmetro, terá uma aproximação em 2029, e a espaçonave passará 18 meses estudando em órbita para melhor compreender objetos próximos da Terra e sua potencial ameaça. Os dados desta missão serão cruciais para aprimorar a proteção do planeta contra impactos de asteroides.